Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira para você. Queremos hoje permitir que Deus venha trazer sobre nós a sua graça através do Espírito Santo, que nós possamos mergulhar no Evangelho deste dia, que se encontra em Lucas capítulo 9, dos versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante do Evangelho desta sexta-feira, vemos aqui o primeiro anúncio, de Jesus, o primeiro anúncio que Jesus faz da sua paixão, morte e ressurreição, e vemos aqui também a profissão de fé de Pedro. Diante deste Evangelho hoje, o que precisamos trazer no nosso coração? Primeiramente, esta pergunta que Jesus nos faz: "E vós, quem dizeis que eu sou?" O Senhor não está mais aqui no Evangelho preocupado com a opinião dos outros, como muitas vezes nós nos preocupamos com a opinião dos outros. Nos preocupamos com aquilo que os outros pensam de nós. Jesus aqui já não estava mais preocupado com aquilo que os outros pensavam dele. Jesus queria saber de seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou? Afinal, estáis caminhando comigo, estáis me conhecendo, estáis vendo os milagres, os sinais, os prodígios. Então, para vocês, quem eu sou de verdade?" Irmãos, 2 pontos. Primeiro, hoje nós precisamos reconhecer quem é Jesus para nós. Lembra do Evangelho de ontem, que nós vimos que Herodes queria ver Jesus, mas para quê? Qual era a intenção de Herodes ao ver Jesus? Será que era de fato para acolher a verdade de Jesus ou simplesmente para conhecer? Simplesmente, vamos dizer assim, para bisbilhotar, E hoje o Senhor nos pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Será que nós, no interior do nosso coração, podemos também, como Pedro, reconhecer: "Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Tu és o meu Senhor"? Será que de fato Jesus é o Senhor da nossa vida? Nós temos deixado Jesus assumir a condição de Senhor da nossa vida? Como nós temos feito isso? São perguntas que nós devemos nos fazer. E pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos render ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, a deixar que de fato Ele seja o Senhor da nossa vida. E para isso eu preciso abandonar os meus ídolos, abandonar as minhas riquezas interiores, os meus apegos interiores, as minhas ideias, porque às vezes nós não abrimos mão nem das nossas ideias, pensamos que nós sabemos tudo e somos os donos da verdade. Renunciar aquilo que é meu para acolher aquilo que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhê-lo como meu Senhor. Reconhecer que Ele é o meu Senhor. E segundo ponto, como Jesus não ficou preocupado com aquilo que as pessoas pensavam, mas com aquilo que os seus discípulos pensavam dele, diziam quem Ele era, irmãos, também nós hoje precisamos nos desfocar. Às vezes ficamos focados demais, pensando naquilo que as pessoas acham ou pensam de nós. Como Santa Teresinha diz, e quero dizer isso hoje, nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa de nós. Nos preocupar com aquilo que Deus pensa de nós. Qual é a nossa postura? Qual é a fé que nós temos trilhado? O que Deus pensa de mim? Que o Espírito Santo hoje incomode o nosso coração com esta palavra e nos dê a graça de crescer e amadurecer na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.